Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, amados ouvintes, receba a todos a graça e a paz do Senhor Jesus e uma boa e abençoada noite de domingo 9 de novembro. Chegamos, com a graça do Senhor Deus, em mais um propósito final, hoje completando 7 dias de jejum e de oração. Ir debaixo do tema Aprendendo com a Oração de Jabes. Dentro dessa oportunidade que o Senhor Deus nos concede, ao vivo como vive o Senhor, às 21 horas com mais 5 minutos, eu quero diretamente ir lá para Santa Catarina, Blumenau, saudar a irmã Mara Rome e o seu esposo, o irmão Roberto. Que o Eterno vos abençoe, vos guarde, vos proteja com toda a vossa família. Família esta que o Senhor te concedeu, irmã Mara, lindas e abençoadas no nome do Senhor Jesus. Eu também já quero engrandecer ao Senhor Deus pela vida do irmão Cláudio Oliveira. A paz do Senhor, irmão Cláudio, boa noite. A minha ovelha, a irmã Sônia, presente de Deus. Que o Senhor continue fortalecendo a cada um de vocês, dia e após dia. Já aproveitando a oportunidade que o Eterno nos concede, eu já quero convidar você para amanhã, dia 10 de novembro, para juntos darmos início a mais um propósito de oração. Sim, finalizando esse hoje, a qual pela manhã eu estive dentro do vale e já entregando o jejum ao Senhor nosso Deus, o último dia, e amanhã, às 21 horas, querendo Deus, estaremos dando início ao grande propósito de 14 dias, vai ter a durabilidade, se o Eterno assim nos permitir, com o tema, o grande clamor no livro da intercessão. Livro é esse que está aqui à minha esquerda, e os irmãos que ainda não enviaram o nome de pessoas que não estão no livro, já me enviaram, e você que tem um desejo de o nome dessa pessoa, seu filho, filha, esposa, irmão, irmã, enfim, amigos, parentes, pessoas que você conheça, que você queira colocar no livro da intercessão, nos envia através do meu WhatsApp pessoal ou o WhatsApp da oração. Os que já me enviaram estão aqui, são 3 folhas, onde eu estarei colocando, juntamente com a minha esposa, no livro da intercessão. Eu quero saudar a irmã Vânia Cunha, juntamente com a minha ovelhinha, a irmã Melissa, que o Senhor Deus vos abençoe poderosamente, guardando e sustentando a sua pessoa, irmã Vânia, que é bênção de Deus na minha vida, e que o Senhor continua fortalecendo para a glória de Deus e dando saúde
e força, juntamente com a minha ovelhinha Melissa. Um grande abraço, Melissa. Um beijo do pastor Anderson, fortemente. Eu louvo ao Senhor Deus pela vida da irmã Lília Souza. Que o Senhor te abençoe, irmã Lília. Que o Senhor te fortaleça no nome de Jesus. Então, o meu abraço está indo lá para o Rio de Janeiro, alcançando a irmã Vânia e a minha ovelhinha Melissa. Juntos nós vamos agora já nos preparar para glorificar ao Senhor nosso Deus por esta palavra, pois hoje é o último dia onde nós nos baseamos aprendendo com a oração de Jabes. E já aproveitando, agradecer a todos os irmãos que durante essa semana já enviaram suas mensagens desejando a mim um feliz aniversário. Se Deus permitir, é amanhã, né? 10 de novembro. Né? Fazendo os cálculos, estamos chegando aí a alguns aninhos. Eita glória! Irmã Fátima Ribeiro, bênção de Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, irmã Fátima, receba a graça e a paz do Senhor Jesus. Tenha aí uma excelente, abençoada noite, a senhora e toda a sua família, juntamente com o seu esposo, irmão Antônio, e a sua casa. Vamos lá, a palavra do Senhor nosso Deus, às 21 horas com mais 9 minutos, 10 minutos agora, nós vamos, o texto de base é o texto de 1 Crônicas, capítulo de número 4, do versículo 9 e o versículo 10, que fala sobre a vida de Jabes. E só para a gente dar uma pincelada, já que é no último dia, então nós vamos ler, para finalizar aqui, o capítulo de número 4, versículo 9, versículo 10, de 1 Crônicas, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome, Jabes, dizendo, porquanto com dores à luz o dei. Verso 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se o Senhor me abençoares muitíssimo, e os meus termos multiplicais. Virando aqui a folha, a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Em 2 versículos, resume a história deste homem. Que coisa interessante, né? Então nós vamos lá. Deus abençoe a vida do irmão Dinésio, a sua esposa, a irmã Zélia, seus filhos, o Denis e o Denilson. Que o Senhor abençoe a vida da irmã Ana Maria Piccoli. Bênção de Deus, juntamente com seus filhos, tanto a Ediana e tanto o Sávio e toda a sua família. A irmã Rosalina Pioli, glória a Deus. Eita, Jesus lindo, esse povo abençoado que o Senhor Deus me concedeu. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a oração que muda destino. Que isso, pastor? É porque, como eu já disse algumas vezes e repito, tem muitas pessoas que não entendem o poder de uma oração. Se você sabia, irmã Dulce, Deus te abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Você sabia que o Senhor, através da oração de um homem chamado Josué, o Senhor Deus parou o sol para que ele vencesse os seus inimigos, pois ele precisava de uma intervenção divina. E o Senhor Deus parou o sol para que Josué seguisse adiante e ali conseguisse vencer os seus inimigos. A oração, ela pode mudar destino. Eu vou te provar na Bíblia Sagrada. Então vamos lá.
O Dinésio já procura aí, segundas Crônicas, capítulo 20, Dinésio, por favor. Eu não sei se você vai poder me auxiliar aí, porque vem na minha mente agora. Segundas Crônicas, capítulo 20, deixa aí no gatilho, por favor. Capítulo 20, versículo 1. Mas presta atenção. A oração que muda destino. Então, se eu fosse você, não desistia, perseverava. Esse é o propósito que nós estamos. Perseverar, acreditar e não desistir. Presta atenção. Aplicando os princípios de Jabes à nossa própria vida. É isso aí. Eu quero hoje, aplicando os princípios de Jabes à nossa própria vida. Vamos lá. O clamor que transformou uma história. Em cima, eu falo da oração que transforma destino. E agora, ou que muda destino. E agora eu estou falando a você um clamor que transformou uma história. Destino é uma coisa, história é outra. Então, tinha um destino traçado. E Deus muda o destino e transforma a história. Você está preparado para isso? Se você está preparado do fundo do teu coração, se você estiver preparado, baseando-me na oração de Jabes, você vai deixar o seu amém, ou você vai deixar aí nas palavras: eu estou pronta, Senhor. Eu estou pronto, Senhor. Eu acredito. Eu creio. Então vamos lá. O clamor que transformou uma história. Jabes nasceu marcado pela dor, mas decidiu não viver sobre esse rótulo. Foi o que eu falei na abertura da live no primeiro dia. A sua oração foi curta. A sua oração foi curta, mas porém poderosa. Como eu já disse e repito, alguém já me perguntou uma certa feita, pastor Anderson de Souza, existe oração poderosa na Bíblia? Aquela oração fervorosa, de poder, aquela coisa toda. Aí eu falei para a pessoa assim: vamos ler a oração mais poderosa, que está no Salmo 51. Do versículo 1 ao versículo 17, nós vamos ver uma oração poderosa, uma oração de arrependimento, uma oração de aquebrantamento, uma oração de confissão de pecado, uma oração de busca constante em Deus, uma oração de uma renúncia e uma oração de aquebrantamento aonde há um coração sincero. Então esta é a oração mais poderosa, a oração sincera, a oração que transmite a transparência. Então vamos lá, a sua oração foi curta, porém poderosa. Esta é a oração mais poderosa da Bíblia, a oração sincera e objetiva. Vamos lá. Uma súplica que mudou o seu destino. Coloca aí, Dinésio, por favor, Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 1, por favor. Eu já vou liberar uma palavra aqui dizendo: hoje, o Espírito Santo nos chama a fazer o mesmo, orar com fé, propósito e entrega total. Está disposto a fazer isso? Propósito é ter alvo, é ter algo específico. Eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu vou buscar e eu vou conseguir, eu vou perseverar e eu creio. Pronto. Os princípios de uma oração transformadora. Obrigado, Dinésio. Então, prestai bastante atenção. Ao ler o texto aqui, como nós estamos aqui nesta noite, presta atenção. Eu quero mostrar a vocês que em Segundas Crônicas, no capítulo de número 20, nós vamos encontrar aqui a história de Josafá, que vence os seus inimigos. E a outra
A outro texto está aqui, deixa eu ver onde está Jesus aqui. Dinés, vê se você encontra aí no Google rapidamente, porque não tem como eu sair aqui. Joga para mim, por favor, Ezequiel, tá? Ezequias, perdão, o rei Ezequias. Só me dá um branco agora, porque eu não consegui anotar. A doença do rei Ezequias, não sei se está em 2 Crônicas, tá? Procura para mim, por favor, Dinésio, me auxilia aí, porque eu não consegui localizar aqui, senão eu vou sair do foco. Vê se você consegue encontrar para mim, por favor, a doença do rei Ezequias. Enquanto isso, nós vamos entrar no tópico aqui. Os princípios de uma oração transformadora. Isso mesmo, o princípio de uma oração transformadora. Foi a que Jabes fez. Jabes começou a entrar diante do Senhor nosso Deus, e quando ele vai orando ao Senhor, o Senhor Deus se agrada da oração sincera e vai transformando a vida, o destino e a história de Jabes. Irmãos, dependendo da sua postura, diante de qualquer situação, ou você sai privilegiado, honrado, ou você sai derrotada ou derrotado. Mas dentro desse tópico a qual nós estamos abordando nesta noite, eu vou mostrar a vocês, pela luz da palavra, que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus, aquele que nos amou. Então, o princípio de uma oração transformadora. Conheça quem é Deus. Primeiro tópico, você precisa conhecer. É por isso que Oséias, no capítulo 4, capítulo 3, versículo de número 5, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Entendeu? Então, Oséias nos traz uma revelação que nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Entendeu? Obrigado, Dinésio. Glória a Deus. Então nós vamos voltar àquele tópico lá, tá? Ou seja, a oração que muda destino. Pastor, uma oração pode mudar o destino? Sim. Por quê? Porque o Dinésio acabou de colocar aí, tá? A questão do rei Ezequias, a qual o Senhor Deus deu a ele em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos agora ler, tá? Que é o texto que eu estava procurando. Então nós vamos ler. 2 Crônicas, capítulo de número 20, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui se é. Não está aqui não. Não está aqui, não é 2 Crônicas não, Jesus. Mas enfim, prestai bastante atenção. Quando o Senhor Deus visita o rei Ezequias, Ezequias, através de uma mensagem da parte de Deus, quando eu estou falando que a oração que muda destino, o Senhor Deus visita Ezequias através de Isaías e chega até ele e diz: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Irmão Arlon, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite. Então, quando o Senhor Deus fala para o rei Ezequias que ele ia morrer, só que nessa mensagem, o que me chama a atenção é que o profeta que entrega a mensagem, Isaías, disse para ele: certamente morrerás e não viverás, mas põe a casa em ordem. Deu a ele a oportunidade de se consertar. E ele não perdeu tempo. Não, pastor, não. Porque a Bíblia nos afirma que ele vira o rosto para a parede e começa a orar ao Senhor. Ele começa a falar com o Senhor nosso Deus. E a oração do rei Ezequias foi essa: ó Senhor, aleluia. 2 Reis, capítulo 20. Obrigado, Dinésio. 2 Reis, capítulo 20. Eu coloquei 2 Crônicas aqui, eu não sei onde estava a crônica na minha mente, mas vamos lá, 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos pegar aqui agora e nós já vamos ler para que vocês entendam a profundidade desse texto. Isso.
Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Foi sentenciado a palavra de morte. Então, estou dizendo a vocês que a oração muda destino. Como? Versículo de número 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, verso 3, ah, Senhor, servindo de lembrares que andei diante de ti, aleluia, e de ti em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Agora que mexe com a estrutura. Versículo de número 3 ainda, a parte B. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias ora e chora. Só que a sentença já tinha sido dada. Isaías entra e fala para ele acerca da sentença de morte. Então ele vira o rosto para a parede e começa a falar com o Senhor Deus como ele viveu diante do Senhor. Então a sentença foi mudada, versículo de número 4. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, oh Espírito de Deus, então ora, irmãos. O Senhor muda destino por intermédio de uma oração. Aleluia. Verso 4. E sucedeu, pois, não havendo ele ainda saindo do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo, versículo 5, volta-te e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sarareis e serarei diante, subirei à casa do Senhor, verso 6, aleluia, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrareis. Aleluia. Oh, ragaracho, menagai, ela surmide. Estou sentindo a graça dele. Eu estou falando a vocês. A história deste homem foi tão forte que nós encontramos em 3 livros separados a mesma visão, a mesma história, a mesma versão. Segunda Reis, capítulo 20, nós encontramos em Isaías 38, encontramos Segundas Crônicas 32 em diante. Então eu estou falando a vocês que o Senhor Deus, ele sonda os nossos corações e ele muda destino através de um clamor. Olha aqui, irmãos, o texto básico que nós estamos vendo aqui de Isaías, de Segunda Reis. Então eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, não se desespere, ore, clame, porque o Senhor Deus, ele faz algo que nós não entendemos. Principalmente quando nós nos aquebrantarmos, nos humilharmos, como o Senhor nos afirma em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Porque nós temos que lançar sobre ele as nossas ansiedades, pois ele tem cuidado de nós. O verso 7. Porque no verso 8 ele diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então eu digo a vocês, continua perseverando. Vamos lá, continuando aqui no texto. Estou falando sobre agora os princípios de uma oração
transformadora, princípios de uma oração transformadora. Qual é, pastor? Qual é o primeiro princípio? Reconheça quem é Deus. Reconheça quem é Deus. Se eu e você reconhecer quem é Deus na minha vida e na sua vida, você está pronto a viver algo sobrenatural em sua vida. Quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Você já fez essa pergunta? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu provedor? Ele é o seu guia? Ele é sua luz? Ele é sua rocha? Ele é sua fortaleza? Quem é Deus para você? É uma pergunta. Então reconheça quem é Deus. Ser me abençoares foi a oração dele. Então ele continua dizendo, a bênção começa quando reconhecemos o reconhecimento de quem é Deus. Quando eu reconheço que Deus é Deus para suprir, para moldar, para transformar, eu tenho que ter certeza que essa mudança vem em minha vida. Ou na vida daquele que eu estou intercedendo, porque eu creio numa mudança. Pastor, mas a pessoa não quer, pastor. Mas a minha parte eu estou fazendo como intercessor. A minha parte eu estou fazendo como aquele que ora, como aquele que crê, como aquele que viveu uma mudança no sobrenatural. Então eu estou dizendo a você, a bênção começa como reconhecimento de quem é Deus. E é a fonte de tudo. Deus é minha fonte. Eu dependo dele, vivo na dependência dele. Escuta, eu vou entrar em outro tópico fundamental, tá? Declare a expansão. Como, pastor? Eu e os meus termos ampliarei. Irmãos, Senhor, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu apresento diante de ti. Irmãos, eu vou fazer um propósito, se Deus assim permitir, no mês que vem, não sei como é que está daqui para lá, se Deus se permitir, nós vamos fazer um propósito, um projeto para 2026, onde nós vamos estar orando, apresentar diante do Senhor. Fica atento comigo aí, tá? Que você vai ver o que o Senhor Deus irá fazer dentro desse projeto, porque você está apresentando diante do Senhor. Então, o Senhor Deus se agrada disso, Provérbios 16:1, tá? Do coração do homem são os projetos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. Então, se o coração do homem são os projetos, o Senhor, ou seja, o Senhor Deus fala assim, eu me agrado daqueles que têm uma vida organizada. Eu me agrado daqueles que apresentam os seus propósitos, seus projetos diante de mim. Irmãos, por que, pela misericórdia do Pai, cheguei até aqui e você tem me acompanhado? A vida de oração é fundamental para você sobreviver os ataques sobre a face dessa terra. Então, a oração, ela é poderosa para mudar destino, transformar pessoas e mudar a sua história. Então, não deixe de orar. Eu vou trazer de novo a pessoa de Ana, no capítulo de número 1, versículo de número 10. E ela fez uma oração que foi um divisor de águas na vida dela. Entendamos, se você leu todo o texto, escuta, se você ler todo o texto, ou seja, do capítulo 1, todinho, você vai ver ela fazendo uma oração. A Bíblia aponta ela orando no capítulo 1 todinho. Única vez a Bíblia aponta ela orando, que é o versículo 10. E Ana orou, abundantemente chorando. Ela fez uma oração. Dentro daquela oração foi um divisor de águas. Deus mudou o destino dela e mudou a história dela. Como Deus mudou a história dela? Porque na oração dela ela pede um filho. Ela pede um homem, não pede uma mulher, porque ela sabia que mulher não ia marcar a sua história, não ia mudar o seu destino, não ia mudar a sua história, mas o homem sim, porque naquele tempo mulher não tinha o peso como tem hoje. Então ela foi específica, eu quero um filho homem, varão. Então o Senhor entrega a ela Samuel. Como eu já disse e repito, foi o homem que marcou a história de Ana.
o filho que marcou a história da mulher sofredora, porque foi o único que foi juiz, profeta e sacerdote. Então eu digo a você, a oração muda destino. A oração transforma vidas e a oração muda histórias. Então não deixa de orar em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Deus, que nos tira das limitações e nos leva a um novo território. Irmãos, os seus olhos têm um limite, mas o Senhor Deus não. O Senhor Deus, ele vê tudo e tudo ele vê. O salmista no Salmo 101, no verso 6, ele diz assim, ó, os meus olhos contemplam os fiéis. Não é um não, é os fiéis no plural. Ó, os meus olhos contemplam os fiéis da terra. Então, ou seja, se os olhos do Senhor contemplam os fiéis da terra, não tem limite para o Senhor nosso Deus. Eu e você, nós temos um limite de alcance. Às vezes temos que usar até uma lupa. Aleluia. Mas o Senhor Deus não. Então, parou para analisar o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos, que eu e você clamamos, principalmente quando você dobra os seus joelhos para clamar a Ele. Então eu digo a você, aleluia, descansa, aquieta-te, creia, aleluia. Algo fundamental que Jabes colocou e eu e você temos que colocar na parte C, diz assim, peço direção. Jabes pediu, ou seja, em tua mão for comigo. É assim que ele disse, se a tua mão for comigo, ou seja, ele está pedindo direção. E essa direção é fundamental para a vida daqueles que servem a Cristo. Se você não orar para tomar uma decisão, se você não orar para comprar algo, se você não orar até mesmo por relacionamento, se você não orar para Deus abrir uma porta, e se você for entrando em qualquer lugar, você vai entrar em caminhos que Deus não abriu para você. Porque nem todas as portas é Deus que está abrindo. Nem todos os caminhos que surgem são Deus colocando você. Então ore ao Senhor. Senhor, trilha pelo caminho certo, pela vereda da justiça, pelo amor do teu nome. Foi a oração do salmista no Salmo 23. Então pede ao Senhor Deus para trilhar o seu caminho, para te dar uma direção, para que você não saia dos propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Entrando aqui em mais um tópico, busque a proteção divina nas suas orações, tá? A qual ele disse, e me livrareis do mal. Lembra da oração do salmista, se não me falha a memória, no Salmo 121, no verso de número 7, 8, a qual ele diz assim, Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a sua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aí, citando o Salmo 91, no verso de número 11, e o Senhor Deus lhe guardará no seu caminho e dará ordem aos seus anjos para guardar. Irmãos, quando o Senhor Deus, no Salmo 127, ele passa a ser o guarda de Israel, ele guarda a sua vida. Se o Senhor não guardar a cidade, então vigia o sentinela. É o Senhor que guarda a sua vida. Então eu estou aqui dizendo, busque a proteção do Senhor. Se você buscar a proteção de Deus, não tem nada e ninguém que vai atingir a sua vida. Porque agindo Ele, quem impedirá? Vamos aqui em mais um tópico, a qual ele nos faz assim. O Senhor guardará os seus filhos.
os livra das armadilhas espirituais. É o Salmo 91 completo. E ele traz aqui uma aplicação para a sua vida e a minha vida. Prestai atenção. Assim como Jabes, cada um de nós pode ter um passado de dor, de perdas ou limitações. Quem aqui ou teve um passado, ou está vivendo uma dor, ou viveu ou está vivendo perdas, ou viveu ou está vivendo limitações? Pessoas te limitando dentro do seu local de trabalho, pessoas te limitando no meio da sua família, pessoas te limitando na igreja, aonde você congrega, pessoas te limitando aonde você vai. O Senhor Deus está dando basta nisso em nome de Jesus. Vamos lá. Mas quando oramos com fé e alinhamos com o Senhor dentro da vontade dele, ele muda o rumo da nossa história. Aí eu falo de Ezequias, aí eu falo de Ana, eu estou falando de pessoas, humanamente falando, que tiveram as suas experiências, como você vai ter se você não teve ainda. Escuta, o segredo está em permanecer na oração. Mesmo quando não vimos nada acontecer. Ainda. Para eu finalizar devido ao horário, dobra a sua atenção. Eu estou mostrando para vocês ao longo desses 7 dias que diante de toda e qualquer situação, eu e você não devemos nos desesperar. Eu sei que às vezes mexe com a fé, com a esperança, mas eu digo a você, baseado na palavra do Senhor nosso Deus, irmão, num piscar de olhos, o Senhor Deus muda totalmente a situação que eu e você estamos vivenciando. Você pode deitar em sua cama de um jeito e levantar de outro. Você pode deitar chorando, como o salmista disse no Salmo 30, no verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você pode deitar chorando e levantar sorrindo. Ou você pode deitar sorrindo e levantar chorando, não sei. Mas eu digo a você, Deus é poderoso para mudar essa situação, seja ela qual for. Seja ela qual for. Nós nos preocupamos demais. Nós nos preocupamos demais. E não sabemos como Deus trabalha. E não entendemos como o Senhor Deus age. Enquanto você está preocupada, eu estou preocupado, o Senhor Deus está agindo no silêncio que você nem imagina. Então aquieta o seu coração. Ah, pastor, mas o Senhor Deus não está vendo isso, ele está vendo. E por que ele não age? Ele está agindo. Você que não está vendo. Ou ele que não está permitindo você ver. Mas ele está agindo. E no momento certo, na hora certa, e no final de tudo, o resultado vai ser positivo. Porque é o Senhor que está no controle. E a pergunta é, você tem colocado o Senhor Deus no centro da sua vida para ele tomar a direção? Hoje eu quero lhe convidar para que eu e você façamos uma oração pessoal, daqui a pouquinho, de entrega total.
de uma entrega total. E eu vou orar agora, porque eu preciso orar nesse momento. E este é o dia do recomeço e o fechamento de um ciclo que inicia um novo tempo de Deus. Eu estava anotando isso aqui. Você crê nessa verdade? Você toma posse dessa palavra? Este é o dia do recomeço. Um fechamento de um novo ciclo. De um início de um novo tempo do Senhor. Se você puder dobrar o seu joelho, você dobre. Mas se você não puder, fica na posição que você estiver. Mas somente ore comigo. A irmã Mara tomou posse. O irmão Arla já deu um glória a Deus. Então eu digo a você, como a irmã Dulce toma posse desta palavra, eu digo em nome do Senhor Jesus, como o irmão Cláudio recebe. Irmãos, uma palavra profética é uma chave que abre a porta no mundo espiritual. Uma palavra profética é uma chave que abre a porta no mundo espiritual. E a irmã Ana já tomou posse acreditando. Então, em nome do Senhor Jesus, eu libero de novo essa palavra. Este é o dia do recomeço, o fechamento de um ciclo e o início de um novo tempo de Deus. Viva o novo tempo do Senhor Deus em sua vida. A irmã Fátima, entendendo, já tomou posse. A irmã Maria Onete, entendendo, e disse, eu creio. E eu vou dobrar os joelhos. Como a irmã Rosalina já tomou posse. Porque, repito, uma palavra profética. Lembra que a mesma boca que falou para o rei Ezequias, certamente morrerás e não viverás. Eu estou olhando dentro dos seus olhos pela fé. Como a Vânia Cunha, eu creio. Olha a certeza. Como a irmã Rosalina, eu recebo. Olha a certeza. Escuta. Dentro daquela palavra profética de morte, certamente morrerás e não viverás. Acabou. Sentenciou. Selou a morte do rei Ezequias. Mas naquele meio, a mesma boca disse, certamente morrerás e não viverás. Mas põe a tua casa em ordem. Há um conserto. Dentro da oração, para cumprir o tempo de uma promessa, existe o conserto. E quando você estiver orando, você fala, Senhor, aonde que eu tenho que me consertar para que as coisas aconteçam na minha vida dentro da tua vontade? Como o Dinécio já escreveu também, eu recebo. Então você faça essa oração. Porque naquele momento que Isaías libera a palavra, e sabendo que ele ia morrer, e ele pega aquela deixa dizendo, põe a tua casa em ordem.
E ele aproveitou a oportunidade, aquela palavra, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede, porque ele não conseguia dobrar o joelho. E ele era chefe do povo de Deus, rei. E ele vira o rosto para a parede e começa a orar. E falar com o Senhor o tempo que ele vivia na presença dele, como ele vivia. Deus sabia, mas o Senhor Deus queria que ele se humilhasse. Quem sabe o rei Ezequias tinha se afastado dos propósitos de Deus. Então Deus enviou a mensagem de alerta para ele se consertar antes dele morrer. E se ele se consertasse, que a Bíblia nos afirma que ele começa a orar e chorar, se aquebrantar. A oração sincera, a oração poderosa, a oração do aquebrantamento. Foi quando ele começa a orar. E o profeta não tinha nem saído ainda do pátio do palácio. A palavra do Senhor volta a ele e disse: volta lá. Eu ouvi a oração dele, aleluia. Eu ouvi a oração dela. Eu ouvi a oração dela naquele quarto, na sala. Eu ouvi a oração dele no quarto, na sala. Eu ouvi. Vai lá. Fala para ele que ele não vai morrer. Fala para ele que eu vou dar para ele a oportunidade. E vou acrescentar mais 15 anos da sua vida. Ore. Ore. E você verás o que o Senhor Deus irá fazer. E se prepara, porque você vai contar o testemunho. Eu estou profetizando, você vai contar o testemunho para a glória de Deus. Atenção, Brasil. Receba. Agora, o pastor Anderson Receba de essa Souza palavra. convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Receba essa palavra. Nesse momento, pare Vamos falar tudo com que o Pai. você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor Deus, maravilhoso, glorioso e eterno Pai. Em oração, neste momento, unindo a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão. Adentrando, meu Deus e meu Pai, em Tua presença, e venho lhe pedir humildemente que o Senhor perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas fraquezas e as minhas falhas. Da mesma forma que a Tua serva e o Teu servo estão, meu Deus, lhe pedindo o perdão, perdoa, Pai. Pois só o Senhor que tem o poder de nos perdoar e apagar as nossas transgressões. Me coloco de joelhos em reverência ao Senhor Criador do céu e da terra. Quero te agradecer, meu Deus, por mais um ciclo fechado, concluindo, ó Pai, neste domingo, dia 9 de novembro. Ó Pai, um ciclo de um período de 7 dias de jejum e de oração. Senhor, eu te agradeço por cada dia deste propósito, assim como Jabes orou. Eu reconheço que só o Senhor pode mudar o destino. O destino do meu irmão que ora comigo, o destino da minha irmã que clama comigo,
Só o Senhor, meu Deus, é poderoso para mudar o nosso destino, Pai. Que a tua mão esteja conosco, que a tua bênção nos envolva e que o teu poder nos livra de todo mal. Oh, glorioso e maravilhoso, como o Senhor mudou a história de Jabes, mudou o destino dele. Pai, dor, sofrimento, eu posso estar orando com alguém agora, Senhor, que a vida dessa pessoa está traçada em meio a dor, em meio a percas, ou até mesmo limitações. Ah, querido Deus, mas quando Jabes estava nessa situação, ele clama ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, olha para cada um de nós neste momento. Meu Deus, em cada quarto, em cada sala, em cada cômodo, meu Deus, que o Senhor visita agora onde se encontra uma pessoa, ó Pai, gemendo, chorando, te suplicando, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, venha mover as tuas mãos poderosas. Ah, querido Deus, entendemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Meu Pai, estamos aí, Senhor, o início de mais uma semana. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha livrar-nos do mal, Senhor, de todo laço que o diabo preparou contra nossas vidas, ou contra a vida dos nossos filhos, meu Deus, dos nossos familiares, ou até mesmo da nossa parentela, que o Senhor nos guarda, nos livre e nos proteja. Senhor, tome em tuas mãos, em nome de Jesus, esta semana. Meu Deus, nos guarda e nos sustenta, como o Senhor tem feito, meu Pai, ao longo, meu Pai querido, desses 11 meses. Meu Senhor, como eu te glorifico, como eu te agradeço, engrandeço o teu santo nome. E assim, meu Pai, eu quero te agradecer juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, mais um propósito concluído para a glória do teu santo nome. E eu creio, meu Deus, que vai surgir testemunhos, pois nós estamos perseverando para a glória do teu santo nome. Pai, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus e abençoando cada irmão e cada irmã para a glória de Deus, em nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Só você que toma posse desta oração, deixe o seu amém. Creia em nome do Senhor Jesus e não desista. Quem sabe alguém está se perguntando, Pastor Anderson, como que o senhor fala com tanta convicção para eu não desistir, para eu continuar perseverando? Porque eu sou prova viva. Eu sou prova viva do poder da oração, do poder da perseverança. O Senhor Deus muda destino e muda a história, como mudou a sua. A irmã Vânia, se você conhecer o testemunho dessa mulher guerreira, você vai glorificar a Deus. Se você conhecer o testemunho do Arlan, você vai glorificar a Deus. Os irmãos já conhecem o testemunho, a minha história. Então eu estou citando o nome de pessoas a qual eu já ouvi o testemunho deles. A Vânia eu conheci numa situação que Deus mesmo. Então, eu digo a vocês em nome do Senhor Jesus. Em algum lugar, alguém está orando por você.
Alguém intercede por você. Aqui o líder espiritual está intercedendo por você. Se você entendesse isso, a oração, ela muda destino e transforma a sua história. Hoje, uma avó desesperada me enviou a mensagem pedindo: pastor, em nome de Jesus, levanta um clamor aí pela minha neta, porque eu creio no poder da oração, pastor. Pastor Anderson, ora aí, pastor Anderson. Porque a minha neta precisa de um milagre. Então, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui orando. E eu creio no que o Senhor Deus irá fazer. Eu creio. Por tantas vezes o adversário já tentou me parar. Mas o Senhor na minha frente, o adversário não conseguiu. Então persevere, no nome de Jesus. Irmãos, para algumas pessoas, pode ser mais um dia. Olha o irmão Cláudio aí, ó, falando a sua experiência. Se você quiser contar a sua experiência em rápidas palavras, irmão Cláudio, fica à vontade, eu vou finalizar. Mas o irmão Cláudio está dizendo, já era para estar morto. Mas o Senhor Deus guardou, livrou. Então eu digo a você, não desista, persevere. Pegue comigo o seu copo com água e vamos falar com o Pai. Senhor, eu consagro a Ti este copo com água. Está na mão do Teu servo, está na mão da Tua serva. Quem sabe eu estou orando por alguém, Pai, que o adversário da nossa alma já falou na mente dele ou na mente dela. Para que você está orando nessa água? Quanto tempo você tem orado nessa água e nada tem acontecido? Olha o diabo colocando dúvida, Senhor, incerteza. Meu Deus, mas eu continuo crendo. Se não aconteceu agora, eu creio, pois enquanto há vida, há esperança. Pai, eu abençoo esta água. Quando teu filho ou a tua filha fazer uso, o nome do Senhor de ser glorificado, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orienta. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Olha aí, ó, o irmão Arlan. Bom, irmãos e irmãs, o pastor antes me atendia nas madrugadas do ano de 2024, nos meus processos de libertação. Ó, olha a situação deste homem. Este homem, uma certa feita, estava com a coluna travada. O próprio adversário travando a coluna dele. Em uma chamada de vídeo, fiz uma oração por ele. Impetrei a bênção através da sua cunhada, a Vânia Cunha. E o nome do Pai foi glorificado. Então, meus irmãos, Deus tem feito obra na vida do irmão Arlan, uma obra linda na vida da sua esposa, a Vivian, na vida do Gabriel, porque eu creio, estamos orando para isso. E hoje eu recebi a mensagem do primo dela, né, o obreiro irmão Alessandro, glorificando a Deus pela minha vida e me desejando um feliz aniversário. Então, ou seja, parte da família da irmã Vânia já estão assim, ó, no propósito comigo de oração. Então eu louvo a Deus por essa família e eu louvo ao Senhor Deus pela sua vida que está conectado comigo.
Nesse momento nós vamos orar finalizando. Eu quero que deixar meu abraço à irmã Maria Isaete Gonçalves, Deus lhe abençoe. Eu quero deixar meu abraço ao irmão Odílio e à irmã Nice, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Eu quero deixar o meu abraço no nome de Jesus à irmã Maria Onete, Deus abençoe no nome de Jesus, porque vocês são presente de Deus em minha vida. Amém? Olha o Dinésio falando, meu testemunho completo está lá no YouTube. Para quem não conhece ainda, dá um pulinho lá. Irmãos, vamos finalizar com a bênção apostólica. Eu vou deixar o salmo para você meditar nesta noite. Cadê o salmo de número 39? Salmo 39, tá? Eu peço para vocês ler o salmo 39, meditar no salmo 39. Olha a irmã Dulce aí, ó, já relatando também a sua experiência com o ministério que o Senhor Deus me confiou, né? A qual o Senhor Deus deu um grande livramento ao esposo dela, né? Hoje era para estar viúva, mas nos propósitos de oração, ela enviando a foto, enviando o nome do esposo, nós orando, intercedendo, Deus deu um grande livramento de morte ao irmão Geraldo. Então, meus irmãos, eu estou falando a vocês, ainda que muitas pessoas não valorizam, né, o ministério que Deus me confiou, mas eu digo a você, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus. Amém? Ó, eu quero que vocês, se possível, tirem um período do seu tempo, de hoje para amanhã, ou amanhã, no decorrer do dia, tira aí um minutinho tá ótimo, do seu tempo, e faça uma oração por mim. Por mim. Porque se Deus permitir, amanhã, 10 de novembro, completo mais um ano de vida. Então eu preciso que vocês orem por mim. Um minutinho. O melhor presente que você pode me dar é a sua oração. É a sua oração. Tá? Sabendo que já tem 3 irmãos que me abençoaram com presente, né, materialmente falando. Mas a sua oração é de suma importância. Então ore por mim. E tira um minutinho. Só um minuto. Não precisa mais do que isso. Senhor, abençoa o teu servo, dando ele saúde, dando ele condições, dando ele recurso, força para continuar a fazer o que ele tem feito. Só isso é o que eu te peço. Se você puder fazer, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero chamar a sua atenção a amanhã, às 21 horas, estaremos juntinhos dentro desse propósito. Eu vou estar amanhã pela manhã, se Deus permitir, no Vale, fazendo a abertura oficial, tá? Com o tema O Grande Clamor no Livro da Intercessão. O livro vai estar aberto aqui em cima, sobre a mesa, onde eu vou estar lendo um texto, falando sobre o poder da oração intercessória, e já aí vou entrar na oração, apresentando nomes e vida de pessoas. Se você não enviou o nome de alguém que você ainda não enviou para eu colocar no livro, pode me enviar. Pode me enviar, tá? Que vai estar sendo imprimido igual essa folha aqui, onde eu vou estar lendo e apresentando, depois a minha esposa vai estar colocando no livro da intercessão. Irmãos, eu sei que muitas vezes a pessoa fala, nossa, fica tão enjoativo, mas eu preciso da sua ajuda. Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você que ainda não é, ou se o Espírito do Senhor Deus tocou no seu coração, nos ajude. Pastor, eu quero ser dizimista, eu quero dizimar nesse ministério. Pastor, eu quero ofertar nesse ministério. Pastor, eu quero ser um mantenedor nesse ministério. Então nos ajude. Eu preciso da sua ajuda. Irmão, se eu estou falando é porque eu preciso. E se eu preciso dos recursos, é porque eu preciso fazer o ID do Senhor Jesus. E é através dos seus recursos que eu vou conseguir fazer. Amém? Deus abençoe, encurva sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Dinésio, obrigado pelo auxílio, que o Eterno te recompense. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua segunda-feira venha a ser uma segunda-feira
de livramentos, de conquista, paz, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, diga amém. Deus abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus, em mais um propósito que vai ter uma durabilidade de 14 dias. Vem comigo em nome do Senhor Jesus. Forte abraço e muito obrigado. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe.